Boa noite. Declaro aberta a primeira audiência pública para a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Secretaria da Fazenda, o secretário Mário Celso Pelógia. Pela Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, o secretário Alain Victor de Oliveira. Pela Secretaria de Obras, Marcelo Azevedo San Martin. Pela Secretaria de Serviços Públicos, Elcio Ferreira Silva. Pela Secretaria de Educação, a secretária Suelen Patarelli Miragaia. Pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o secretário Fernando Pascoal de Oliveira. E o secretário adjunto de Governo e Relações Institucionais, Benedito da Silva Machado. Nesta audiência, o secretário adjunto de Governo e Relações Institucionais, Benedito Machado, fará inicialmente uma contextualização geral sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A seguir, acompanharemos a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 pelos representantes das secretarias municipais. E conforme estabelecido no regulamento desta audiência, após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todas as secretarias por até 5 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores, assessores e representantes dos conselhos. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para número 12-3625-9501. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início às apresentações, convido, então, o secretário adjunto de Governo e Relações Institucionais para fazer a contextualização geral sobre a LDO. Boa noite a todos. Excelentíssima senhora vereadora professora Elisa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, nesse momento também presidindo essa audiência pública, secretários aqui presentes, assessores e vereadores aqui presentes, público que nos assiste em casa pela TV Câmara Taubaté. Estamos dando início aqui à apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Em cumprimento do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fui designado pelo secretário de Governo, Dr. Carlos Eduardo. Nesse momento também estamos aqui representando o prefeito José Saldi e vamos dar início, então, às nossas considerações. Primeiramente, fazer uma breve explicação do que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é prevista no artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal. A LDO é o elo de ligação entre o Plano Plurianual, PPA, e a Lei Orçamentária Anual. A principal função da LDO é selecionar entre as ações previstas no PPA aquelas que terão prioridade na execução dos orçamentos dos anos seguintes. A base legal e obrigatoriedade são a Lei Federal 4320, que estatui normas de direito financeiro para a elaboração dos balanços dos orçamentos da administração pública, a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município, a Lei de Responsabilidade Fiscal e normas da Secretaria do Tesouro Nacional.
O orçamento público no Brasil, dos estados, dos municípios e da União, eles obedecem um padrão que é composto por 3 peças orçamentárias. O PPA, o Plano Plurianual, a LDO e depois a Lei Orçamentária Anual. O PPA, né, ele tem origem onde? Então, a gente está aqui discutindo a LDO. A LDO, ela faz parte, ela nasce lá no PPA. E o PPA nasce de onde? Todo cidadão que se candidata a prefeito de uma cidade, ele é obrigatoriamente, pela Justiça Eleitoral, ele tem que apresentar um plano de governo. Esse plano de governo é debatido com a sociedade intensamente durante o período eleitoral. Né? São debates intensos com relação ao plano de governo. O plano de governo vitorioso, ele vai servir de, digamos assim, de diretrizes norteadoras para a elaboração do PPA. Então, as diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações das políticas públicas municipais foram divididas em 8 eixos. Esses 8 eixos, eles têm origem lá no plano de governo do prefeito José Salto, que foi o vencedor das últimas eleições municipais. Eles prevêem o eixo número 1, implantação de política pública de desenvolvimento econômico, competitividade e geração de emprego e renda. Eixo 2, desenvolvimento agropecuário e rural. Eixo 3, inovação tecnológica e melhoria da qualidade dos serviços da administração e no atendimento aos cidadãos. 4, implantação de políticas públicas de desenvolvimento humano e social através de melhoria constante de programas, ações e projetos, especialmente das áreas de assistência e proteção social, saúde, educação, esporte, cultura, lazer e segurança pública. 5, melhoria contínua no desenvolvimento e controle urbano e ambiental, saneamento básico e sustentabilidade ambiental. Prioridade no ajuste fiscal, isso é muito importante. Gestão com o Estado e a União, para melhorar o atendimento à saúde e modernização organizativa e valorização dos funcionários municipais. Fato é que foi aprovado o plano de carreira dos professores, depois de uma luta intensa, desde a edição da LDB, em 1997, e foi aprovado o plano de carreira e agora está tramitando nessa casa o plano de carreira dos servidores municipais. Então, isso faz parte lá do plano de governo, do PPA, e está sendo cumprido à risca aquilo que foi programado, embora o município tenha atravessado uma fase de pandemia, uma fase de queda de receitas e uma dívida assombrosa que veio da gestão passada, em torno de 528 milhões de reais, entre restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Então, a gente tem um planejamento orçamentário, né, mas esse planejamento orçamentário, ele depende muito do comportamento do financeiro. E o que nós, nesse ciclo orçamentário que agora se encerra, né, eu vou até mostrar aqui para vocês, o PPA de 2022 a 2025, nós estamos no último ciclo orçamentário, que é a LDO, que nós estamos discutindo agora para 2025, e a LOA, que a partir de agosto também será discutida nessa Casa de Leis, que é a Lei Orçamentária Anual, fechando assim o ciclo de 4 anos de planejamento de políticas públicas no município. Aí o prefeito que for eleito para o próximo mandato vai, no primeiro ano de mandato dele, elaborar o plano plurianual para um ciclo de mais 4 anos de planejamento e execução orçamentária. Então, as receitas estimadas para 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é num total
de 1.630 bilhões de reais, divididos da seguinte forma: receita tributária, 541.960.000, que corresponde a 33,25% do total geral do 1.630.000. Receita patrimonial, 30.460.000, 1,87% do total. Receita de capital, que são as receitas destinadas a investimentos, no valor de R$ 22.424.000, 1,38%. Receita de contribuição, 15.220.000, 0,93% do total. Transferências correntes, aqui é 1.091 bilhões de reais, mas deduzido desse valor, 102.254.000, que é para a formação do Fundeb. Só fazendo uma breve explicação, de cada valor que é transferido para o município, das transferências do Estado e da União, 20% é retido para a formação do Fundeb. Então, para não dar duplicidade, é feito esse ajuste. Né? Desse 1.091.000, tira-se 112 milhões de reais, que é a contribuição do município para a formação do Fundeb. Receitas correntes, 29.573.000, 1,81, e fecha o total de 1.630.000.000 de reais. Né? Lógico que as receitas municipais tiveram melhora sensível nesses últimos anos. Né? A receita de serviços cresceram, a receita de ISS, as receitas de ITBI, a receita de IPVA, cresceram bastante e ajudaram o reforço do município, porque nós tivemos queda de receita da União. Caiu o Fundo de Participação do município, caiu o ICMS, além do que esperamos que essa reforma tributária que foi aprovada, que entrará em vigor em 2007, seja mais generosa com os municípios, porque hoje os prefeitos todos do Brasil inteiro ficam com o pires na mão lá em Brasília, pedindo para que o governo federal ajude, e nós sabemos que as ajudas também vêm através de emendas, mas emendas são ajudas políticas. Cidade que não tem deputado sofre com isso, porque os municípios que têm deputados representantes, principalmente do Norte e Nordeste, eles fazem uma pressão imensa lá e acaba levando uma boa parcela das emendas parlamentares para as suas regiões em detrimento de outras. Essa desigualdade acho que tem que ser consertada com a reforma tributária, que deverá ser regulamentada para entrar em prática em 2027. As despesas aqui, esse 1.630.000.000 de reais, nós fizemos aqui uma separação por grupo de natureza de despesa. Né? O orçamento público, como todo mundo sabe, ele não pode ser gasto à vontade. Se você tem 1.630.000.000 de reais para gastar, mas tem critérios para a utilização desses recursos. Tem recursos que são vinculados, os recursos vinculados à saúde, os recursos vinculados à educação, os recursos vinculados à assistência social. Então, são vinculados, e nós temos que a despesa com o pessoal desse 1.630.000.000 fica em 737 milhões de reais, ou seja, 45,25% do total das receitas, elas são destinadas ao pagamento de pessoal. Juros e encargos da dívida, 8.565.289, 0,52%. Outras despesas correntes, 763 milhões, 46% do total das despesas. O que são outras despesas correntes? É toda a manutenção da máquina pública, toda a política pública, os insumos para a educação, para a saúde, para obras, para a limpeza urbana, segurança pública, esporte, lazer, cultura, toda a manutenção da máquina e insumos para a administração pública sai desses 763 milhões aqui. Investimentos, 20.250.000, 1,24%.
Inversões financeiras, 6.709.000. Inversões financeiras pode ser a compra de um terreno ou a venda de algum ativo, né? E que troca moeda corrente por bens ou vice-versa. Amortização da dívida, 93 milhões de reais, 5,72. Reserva de contingência, 200 milhões. E, então, eu queria fazer só mais uma alusão também aqui, que o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, ele é composto de 35 artigos e 15 capítulos, né? O que nós vamos tratar aqui agora é dos nossos programas de política pública e das ações e das metas. Mas quem tiver assim, interesse em conhecer detalhadamente o projeto, pode acessar o site da Câmara Municipal, vai lá no processo legislativo e tem um projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias à disposição, né, e onde, rapidamente aqui, né, os capítulos tratam das metas e prioridades da administração pública, metas fiscais, reserva de contingência, equilíbrio das contas públicas, programação financeira. Tá? São diretrizes que vão orientar a lei orçamentária anual, porque a lei orçamentária anual é que autoriza o Poder Executivo a efetuar a execução das políticas públicas. Aqui é uma orientação, é uma diretriz a ser emanada. Mas quem tiver curiosidade, saber mais a respeito do projeto de lei, acesse o site da Câmara Municipal, está à disposição de vocês lá. E qualquer pergunta que queiram ser feitas, dirigida a gente também, pode enviar aos cuidados da Comissão de Finanças e Orçamento, que será a vereadora professora Elisa encaminhará para a gente. Tá? Muito obrigado. Agora devolvo para a presidente da mesa, que dará sequência na nossa reunião. Muito obrigado. Muito obrigada, Machado, uma aula, e foi extremamente importante essa introdução para a população conhecer um pouquinho mais, né? Deu para a gente entender também esse caminho, e uma questão muito importante que o Machado trouxe, né? Do ciclo orçamentário, apresentando para a população, falando também do PPA, que é o Plano Plurianual, né? E esse PPA é feito em cima dos planos de governo das candidatas, dos candidatos, dos pré-candidatos, pré-candidatas à prefeitura. Então, é importante a população acompanhar esses planos e depois vir aqui acompanhar a lei de diretrizes para ver se esses planos estão, de fato, nestas leis, né? Muito importante. Democrático. Faz parte do processo democrático, exatamente, excelente introdução. Eu vou passar agora, então, para o secretário de Fazenda, fazer a apresentação da Secretaria de Fazenda, mas antes eu gostaria de registrar a presença do José Clair, assessor parlamentar do vereador Serginho, que já estava aqui bastante tempo, desculpa, mas agora que eu estou aqui registrando. Registrar também a presença da vereadora Thalita, cadeirante. Registrar também a presença do presidente desta casa, vereador Alberto Barreto, e também do assessor do Vinícius Nunes, que é assessor da vereadora Thalita, que também já estava aqui há um tempinho bom. Passo a palavra para o secretário de Fazenda, Mário Celso Peloja. Boa noite, vereadora Elisa, presidente dessa audiência pública, secretários aqui presentes, vereadores, assessores e telespectadores da TV Câmara que nos assistem nos dias de hoje. Incumbe a mim aqui como secretário da Fazenda fazer a explanação referente à LDO 2025, com uma receita estimada, um orçamento estimado de 156.795.000. É dividida a Secretaria de Fazenda em 3 programas. O primeiro programa 7001, Governança e Gestão Administrativa, tem nas suas ações e metas a gestão da Secretaria de Finanças, propriamente dita, com as despesas correntes e despesas de capitais. Dentro dessas despesas correntes e despesas de capitais são destinadas aos contratos continuados, à folha de pagamento e as despesas de natureza
relacionada à manutenção da secretaria. Temos 2 unidades, é o Departamento da Receita e o Departamento Administrativo Financeiro. PASEP, 11.838.000, sentenças judiciais 2.909.000, são destinadas às precatórias e às despesas indenizatórias que vierem a acontecer. E os recursos por emendas parlamentares, 21.936.000, que é 1,55% da receita corrente líquida do exercício anterior. Emendas parlamentares da Câmara Municipal, que a partir do momento em que elas forem definidas, elas são repassadas para cada uma das secretarias. O programa 9002, Serviço da Dívida, Ações e Metas, Serviço da Dívida Interna Geral, Despesas Correntes, 5.929.000, que estão relacionados aos juros da dívida, e as despesas de capital, 89.165.000, que são pagamentos das dívidas a longo prazo. Nós temos aí 5 unidades, dentro das 5 unidades é Eco Taubaté, IPMT, CAF, Bolsa de Estudos, que estão dentro desse pacote aí definido. E as reservas de contingência, programa 9.099, de 200.000, que são reservas separadas para enfrentar algum imprevisto ou alguma emergência que aconteça nesse período. É o que eu tinha para apresentar a respeito da Secretaria da Fazenda. Obrigada, secretário. Vou passar a palavra para o secretário de Esportes, Alan Victor. Boa noite a todos. Boa noite, presidente vereadora Elisa. Muito feliz de estar aqui ao seu lado. Aos demais colegas secretários, vereadores presentes, assessores, meus diretores ali, Guilherme, Licinho, e a todos que assistem. Bom, com relação à Secretaria de Esportes, o qual estou como secretário, para o ano de 2025, estão previstos 26.929.000 distribuídos, inicialmente no programa 3007, e dos quais nós temos ali as nossas ações 2108, funcionamento de núcleos de esporte e lazer, no valor de 18.879.000 de despesas correntes e 50 despesas de capital. Desses valores estão inclusos tudo que é referente à folha de pagamento, os nossos contratos de transporte, de kit lanche, que a gente utiliza muito para as nossas crianças viajarem, o próprio pessoal do JOME, que é os Jogos da Melhor Idade. Ação 2362, funcionamento de atividades esportivas de alto rendimento, 7,5 milhões. Nesse valor estão inclusos ali está 38, mas nós temos hoje 42 projetos relacionados ao FADAT, então 6,5 milhões é relacionado ao FADAT, e 1 milhão de lei de incentivo fiscal, a qual nós usamos aí a mesma ação. Ação 2283, apoio a associações e entidades esportivas. Na verdade, são 300.000 direcionados à Liga Municipal de Futebol Amador Taubaté, a qual tem a parceria, através da lei de convênio, que a gente fomenta, todo o futebol amador Taubaté. Ação 2357, adiantamento de despesas, no valor de 200.000. Aqui estão inseridos tudo relacionado ao pessoal de viagem também, seja do esporte de competição, esporte social, e relacionado também a pedágio, diárias, enfim, acho que com relação à nossa secretaria é isso. Muito obrigada, secretário. Muito feliz também de estar aqui com você. E gostaria de chamar agora o secretário de Obras. Secretaria de Obras, secretário Marcelo San Martin. Boa noite, senhores. Boa noite, mesa. Prazer estar aqui conversando com vocês. Secretaria de Obras, não há muito o que falar, um orçamento muito aquém do que eu gostaria que fosse para o ano 2025.
mas por menor que seja, é com isso que a gente vai ter que se virar. Temos como ações e metas conservação das estradas rurais, não muito diferente do que tem sido em 2024, mas temos aí 6.412.000, que isso inclui aquisição de cascalho, pedra, locação de máquinas. Temos 12.746.000 previstos para conservação da malha viária do município, aquisição de massa asfáltica, máquinas e equipamentos. Inclui-se nesses valores todos o nosso pessoal, obviamente. 2,5 milhões de inspeção, laudo técnico, manutenção de veículos, pontes, túneis e passarelas. Destinados 3.377.000 para limpezas, desassoreamento e manutenção dos córregos abertos e canalizados, que são as limpezas dos rios, ação muito parecida com o que tem sido feito por este ano. E, finalizando, com ações e metas, gestão e limpeza... ultrapassei aqui. Gestão de obras públicas, 3.221.000. Conservação de bens imóveis e edificações públicas, 3.303.000, que são as manutenções, reformas e os prédios públicos. E gestão e fiscalização de obras com 1.366.000. É o que está previsto para 2025. Tá bem, muito obrigada, secretário. Próximo secretário, Serviços Públicos, Elcio. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora presidente dessa Câmara, onde eu tenho muito respeito por todos os vereadores. A Thalita cadeirante, boa noite a todos aqui. Boa noite aos secretários presentes. Bem, não é muito longe do que o Marcelo falou aí, que o cobertor é curto, né? Mas também quero agradecer também ao prefeito... 3 vezes a Secretaria de Obras. Agradecer ao prefeito José Saulo por essa oportunidade de eu estar à frente aí da Secretaria de Serviços Públicos. Bem, a Secretaria de Serviços Públicos, hoje nós temos aí para 2025, uma LDO de 140 milhões, desculpa, e onde abrange aqui alguns pontos, como Cidade Limpa, né? Onde que abrange aqui a gestão de limpeza urbana e saneamento, num valor aproximadamente de 91 milhões. Seguimos aqui com a Cidade Bonita, né? Onde abrange aqui a gestão de iluminação pública, instalação de iluminação de praças também, jardins. São um valor aqui de iluminação pública, 16.462.000, e as praças em 13.735.000, seguindo serviços funerários e cemitérios, 5.164.000, e também a gestão aqui de infraestrutura de 10.527.000. Tudo isso aqui está aqui no documento também, tá, vereador? Agropecuária e agronegócios, né? Estamos aqui, 2.319.919. Temos os serviços da dívida aqui, que está em torno de serviço da dívida interna, né? 500.000. E onde o total fica em 140.303.000. Por enquanto, é isso que nós temos. Obrigada, secretário. Eu queria registrar a presença do presidente do CMDCA, Tiago Bernardes. Obrigada pela presença. E passar agora a palavra à secretária de Educação, Suelen Patarelli.
passo daqui. Olá, boa noite a todos e todas presentes aqui, aos munícipes que nos assistem pela TV Câmara. Eu vou fazer a apresentação agora dos recursos destinados à Secretaria de Educação. A gente tem um valor estimado aí anual de 519.700.000 reais, distribuídos em programas nos quais eu vou apresentar aqui. A gente tem o programa de ensino fundamental dividido entre as metas aí e ações. Entre essas ações e metas temos o ensino fundamental, com a probabilidade de atender aproximadamente 29.500 estudantes, com despesas decorrentes aí de aproximadamente 97 milhões. Temos o programa Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental, atendendo aí aproximadamente 200 estudantes. Nós temos 3 unidades escolares que atendem o ensino fundamental, totalizando aí o valor de 150 mil reais, desculpa. A educação especial do ensino fundamental, aproximadamente aí 2 milhões de reais, atendendo aí aproximadamente 2.700 estudantes. Próximo programa, formação continuada para profissionais do ensino fundamental, metafísica aí atender 1.500 estudantes, valor aproximado de 150 milhões. A publicidade institucional, metafísica aí, aproximada de 1.500 na publicidade institucional. Próximo programa, a gente tem aí o programa de transporte escolar em ensino fundamental, metafísica, atender 2.100 estudantes, com despesas correntes aí de 8 milhões, aproximadamente 8 milhões. Remuneração de profissionais do ensino fundamental, metafísica atender 1.500 professores, com valor aproximado aí de 169 milhões. Remuneração dos profissionais da educação especial, metafísica atender 100 profissionais, com valor aproximado aí de 13 milhões. Escola Nova, Novo Horizontes do Ensino Fundamental, metafísica atender aí a ampliação de 10 unidades escolares e sentenças judiciais também. Programa de Educação Infantil, desenvolvendo a primeira infância. A gente tem a meta da educação infantil, buscando atender aí a metafísica de aproximadamente 13.200 crianças, com valor aproximado aí de 61 milhões de reais. Formação continuada de profissionais da educação infantil, metafísica aí atender 600, aproximadamente a formação continuada de 600 professores, com valor estimado aí de 825 milhões. 825 mil. Remuneração dos profissionais da educação infantil, metafísica, a gente tem aí aproximadamente 600 estudantes atendidos, com valor aproximado aí de 80 milhões. Construção de ampliação de reformas dos espaços da educação infantil. Depois a gente tem também sentenças judiciais e a publicidade institucional. Programa de educação para a formação profissional. A gente tem um ensino médio profissionalizante, com despesas aproximadas aí de 15 milhões, com valor aproximado de atender 10 mil estudantes. Capacitação profissional de 10 mil estudantes. Concessão de bolsa de estudos para o ensino profissionalizante, metafísica aí atender aproximadamente 98 unidades escolares. Ensino superior, aí a gente fala do CIMUB, a gente tem a concessão de bolsas de estudos do ensino superior, aproximadamente aí quase 2 milhões. A metafísica é atender 341 bolsas. Programa de alimentação escolar, a gente tem alimentação escolar para o ensino fundamental, despesas aproximadas aí de 30 milhões. Alimentação para a educação infantil, despesa estimada de 19 milhões. Gestão organizacional do sistema de ensino, a gente tem aí a metafísica envolvendo o pessoal, 75, aproximadamente aí 4 milhões. Manutenção dos conselhos municipais, metafísica aí atender 3 conselhos mantidos e aditamento de despesa também como uma das ações e metas. Obrigada, secretária. Convido agora o secretário de Cultura, Fernando, para fazer a sua apresentação.
Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a presidente dessa audiência pública, a vereadora Elisa, cumprimento os demais vereadores e a todos aqui que nos acompanham. Vou apresentar os dados referentes à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Nós temos um total de 11.828.000 previstos para 2025. A Secretaria de Cultura, ela é dividida em 2 programas, tá? Nós temos o primeiro, que é o programa Difusão Cultural, de número 3002, e tem as seguintes metas. Gestão da SESEC, né? Gestão da Secretaria, que é a parte administrativa, combustível, transporte, folha de pagamento, enfim, a manutenção administrativa da própria Secretaria, no valor de 3.566.000. Nós temos depois a ação funcionamento de espaços culturais, Centro Cultural, Teatro Metrópole, bibliotecas, no valor de R$ 4.156.000. Lembrando que esse valor se refere ao funcionamento desses espaços, ou seja, se a gente mantém uma biblioteca aberta ou um teatro funcionando, é referente a essa ação. Nós temos a seguir Fundo Municipal de Cultura, temos previsto o valor de R$ 18.000, Metafísica 1, né, porque é um conselho. Promoção de eventos culturais. Aqui são os eventos do calendário oficial e também dos atendimentos às comunidades, né, os eventos que a Secretaria apoia, no valor total de R$ 2.818.000. Por fim, nós temos o programa 3003, que se chama Museus, Memória e Cidadania. Aqui, então, é o valor referente ao funcionamento dos museus municipais. Lembrando que Taubaté é uma cidade que tem muito museu e em várias categorias, né? Nós temos o valor de R$ 1.270.000 para a sua manutenção, que nem eu falei. Quando você abre o museu fim de semana, no feriado, você é um valor referente a essa ação aqui. Então, esses eram os dados que eu tinha para apresentar a vocês. Obrigada, secretário. Já encerrando aqui a apresentação dos secretários, né, da secretária, eu vou voltar para o secretário adjunto para fazer algumas colocações que faltaram e depois eu já passo a palavra para os vereadores, primeiro a vereadora Thalita, depois o vereador presidente da Casa Alberto Barreto. Se os assessores também quiserem fazer perguntas, o regramento, não é o regimento, é o regramento das leis de diretrizes orçamentárias permite. As inscrições também, quem estiver na galeria que quiser fazer suas colocações, vou pedir para se inscreverem aí, que em breve a gente vai encerrar também. Então, agora eu vou passar a palavra ao secretário adjunto, Benedito Machado. Peço desculpas, aí eu acabei pulando aqui um slide e que é de extrema importância, porque a LDO, ela trata da questão das metas fiscais. E quando, na tabela 3, lá do projeto de lei, né, dos anexos, lá na tabela 3, quem quiser pode consultar lá, você vai encontrar onde é feito as metas fiscais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, que é onde se calcula o resultado primário. O resultado primário são as receitas primárias menos as despesas primárias e que dá um valor que seria um valor suficiente para a administração pública poder arcar com os juros, encargos da dívida, etc. e tal. Né? É o equilíbrio da gestão orçamentária, da gestão fiscal. Nesse quadro do resultado primário, a gente vê lá, a receita total em 2022 foi 1.286, em 2023 1.514, em 2024 1.560 e 2025 1.630. As receitas primárias em 2022 tiveram resultado negativo de 137 milhões, em 2023 de 81 milhões. E depois, a partir de 2024, né, está previsto um superávit primário de 89 milhões e 2025 um superávit primário de 75 milhões. Isso é um indicador de que está havendo um equilíbrio das contas públicas, um equilíbrio entre receitas e despesas.
Né? Por que isso não foi possível nos anos de 2022 e 2023? Porque se você pegar o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tá? Disponível também no site do TCE, você vai ver lá que a dívida de curto prazo, que são os restos a pagar, que deveriam estar adequados para a vigência no exercício de 2021, estavam totalmente defasados. Porque o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz: é vedado ao titular de poder ou órgão, nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, nos 8 meses finais do governo, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprido dentro dele, ou que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa para esse efeito. No relatório do Tribunal de Contas, você tem lá que a dívida de curto prazo em 2020, ficou para 2021, foi da ordem de 532 milhões de reais. Então, não havia liquidez de caixa. Então, o governo atual, quando assumiu em 2021, pegou só de restos a pagar processados 236 milhões e mais uma diferença de restos a pagar ainda não processados, mas já empenhados, que totalizou em 532 milhões. Isso refletiu no orçamento seguinte. Está aqui o secretário da Fazenda, que sabe, a gente tem aqui, nós estamos fazendo uma projeção para 2025, da LDO, projeção orçamentária, mas a projeção orçamentária, ela depende do resultado financeiro. Se o resultado financeiro não cumpriu o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai sufocar o exercício seguinte. Então, você vai ter que contingenciar, vai ter que cortar despesas de obras, de serviço público, entendeu? E até os serviços essenciais acabam sendo, ou você faz o serviço essencial, ou você paga a dívida. Ou você paga o CAF, ou você paga a saúde, ou faz atendimento de saúde, educação. Ou você paga o CAF, ou você faz folha de pagamento, né? Então, você tem que tomar algumas decisões. Por quê? Porque o governo Saúde pegou um rombo de 532 milhões de reais e teve que lidar com isso até agora. Mas, felizmente, né, a economia do município está dando uma recuperada e a gente tem aqui um indicador de que as coisas possam melhorar a partir de agora. Em 2024 já tem previsto um resultado primário superavitário e 2025 também. Então, isso que eu queria deixar consignado aqui, porque quando a gente fala de orçamento, a gente tem que pensar também que o orçamento é cumprido mediante a parte financeira, né? Se não tiver uma conjugação entre o orçado e o financeiro, a coisa não anda. A gente não cumpre a responsabilidade fiscal. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Agora eu vou passar, então, nesse momento, passaremos aos questionamentos dos vereadores, dos assessores. Sugiro aos representantes dos órgãos que anotem os questionamentos para serem respondidos uma única vez ao final. Então, para fazer as suas considerações, eu passo a palavra agora à vereadora Thalita Cadeirante. Boa noite. Na pessoa da presidente vereadora Elisa, eu cumprimento toda a mesa, em especial o senhor, seu Machado, que nos agraciou nessa noite. É uma pena que a minha fala não possa ser tão alegre proporcionalmente aí com a sua fala tão didática. Eu quero começar trazendo a principal crítica, que eu acho que não é nem desta vereadora, mas da casa como um todo, que é a apresentação da LDO. Entrando e saindo, nós falamos a mesma coisa nas audiências públicas, que é a falta de clareza e detalhamento das informações. Eu digo isso e não é só da boca para fora. Nós estamos na era das mídias sociais. E se eu pegar qualquer folha desse slide para fazer um vídeo nas minhas redes sociais e mostrar para a população qual escola vai ser reformada, qual praça vai ser revitalizada, eu não consigo fazer. Não está claro aqui.
Então a gente cobra tanto, né, nós que estamos aqui, os senhores que estão aí, que a população participe, né, se engaje no nosso orçamento, mas para esperar e cobrar dessa população essa paixão, nós também precisamos entregar essa paixão na LDO, quando nós falamos dela, quando nós montamos ela. Eu acho que é uma via de mão dupla. Então, eu queria deixar essa crítica aqui, que ela é uma crítica anual, igual a lei orçamentária. E quero começar falando sobre a previsão da arrecadação, que está um total de 1.630 bilhões. Isso representa um aumento de 12 milhões a mais se comparado com o que foi arrecadado no ano passado, no ano de 2023. E isso não é verdade. No ano passado, a gente estimou que arrecadaria 1 bilhão e 700, e não foi arrecadado. Novamente, a gente está superestimando o nosso orçamento. Nós não vamos arrecadar 1 bilhão e 600. Gostaria eu que arrecadássemos, mas eu quero saber como que nós vamos fazer isso. Por exemplo, a prefeitura aqui está prevendo arrecadar 540 milhões de receitas tributárias. E isso é 100 milhões a mais do que foi arrecadado no ano passado. Ao que se deve esse aumento? Sendo que a única receita tributária, por exemplo, que aumenta em relação ao IPTU, mero exemplo aqui, é a inflação, que fica aí na faixa de 4% a 6%. Da onde vem esse aumento? Se, por exemplo, pensando no IPTU, o projeto de lei da planta genérica, que aumentaria aí essa arrecadação, foi retirado dessa casa pela prefeitura. Nas despesas por categoria, nós temos a estimativa de despesa com pessoal para 2025 em 737 milhões. E essa, para mim, é a parte mais preocupante. Eu gostaria que os senhores se debruçassem em esclarecer isso para mim. É preocupante, é estranho, porque está muito abaixo da realidade da atual folha. Nós fizemos um requerimento, ainda esse ano, pedindo um demonstrativo da despesa com o pessoal. E a despesa consolidada foi demonstrado para a gente que está em 847 milhões. Como, então, está prevendo que a despesa para o próximo ano vai ser de 737 milhões? Menos do que já é esse ano? E aí, isso também é um alerta para mim, porque aqui, esses 847 milhões que está com gasto com o pessoal do ano passado, quando é falado da lei de responsabilidade fiscal com a porcentagem, está se debruçando no valor estimado, que era de 1 bilhão e 700, que não foi o que a gente arrecadou. Se estimou 1 bilhão e 700, mas nós arrecadamos 1 bilhão e 453. Isso dá 58% da folha com o pessoal. Então, depois eu vou entregar esse requerimento para vocês, que eu queria entender se foi um erro ou o que está acontecendo, né? Então, no nosso requerimento, como eu falei, conta essa despesa com o pessoal no valor de 847 milhões, que é 110 milhões a mais do que está nessa apresentação, né? E trazer também esse alerta em relação à folha de pagamento que está estourada. Eu desejo que isso seja esclarecido aqui nessa audiência para que a gente não tenha que tomar outras medidas. Quero fazer perguntas específicas aos programas das secretarias, começando pela Secretaria de Fazenda. No programa 9002, do Serviço da Dívida, está previsto uma despesa de 95 milhões para 5 contratos. Né, secretário? O senhor até citou aqui esses contratos, e coloco entre aspas, porque eu não sei se são contratos ou se são dívidas. Vereadora, a senhora pode ser gentil comigo no tempo, porque eu tenho algumas perguntas específicas, mas eu acho que vai ser importante para nós. Quanto tempo a senhora precisa, vereadora? Me dá mais uns 5 minutos, por favor? Então, foi colocado como contratos, mas eu quero entender se são contratos, são dívidas. O senhor até citou CAF, PMT, Eco Taubaté e mais uma. Faltou
Sabesp, e daí eu queria saber qual é a quinta. Depois eu queria também que o senhor pudesse explicar como que está a situação atual da dívida com o CAF, sendo que no ano passado não foi pago, né? Sobre a Secretaria de Obras, no programa 5006 do combate à enchente, na verdade, na Secretaria de Obras, o que me deixa muito preocupada é que não há investimento, né? E o combate à enchente, que eu acho que é uma preocupação geral hoje, nacional, né? A gente tem um valor previsto de 3.300.000 em despesa corrente para desassoreamento e manutenção de córregos abertos e canalizados. E nenhum valor para investimento, como eu disse, né? Isso nos preocupa muito, dado as chuvas que nós temos enfrentado nos últimos anos, e eu quero entender se nós não vamos ter nenhuma intervenção significativa para tentar reduzir os problemas de alagamento que a gente tem enfrentado, né? Vai ser só uma manutenção. Como que a Secretaria tem olhado para esse problema daqui de Taubaté? E no programa 5003, que trata da conservação das estradas rurais e da malha viária urbana, não está previsto também nenhuma despesa de capital. Isso quer dizer que no próximo ano, então, não há previsão de pavimentação de nenhuma nova rua da cidade. Eu tive também conversando com o senhor sobre isso, né? E aqui eu espero que o senhor esclareça um pouco isso, porque eu até levei, né, no seu gabinete, secretário, a rua do Parque Ipanema, que se chama Rua Antônio Leite Rosa, né, que é uma rua que é a única rua da região sem pavimentação. E a gente já cobrou isso, né, lá com o senhor, inclusive, e a gente também está cobrando a pavimentação do acesso da Chácara Dallas. E aí, como não tem nenhum investimento na LDO para o ano que vem na sua secretaria, me preocupou que isso, mais uma vez, não vai ser sanado, né, pelo que está aqui. Agora, quanto à Secretaria de Serviços Públicos, Elcio, no programa Cidade Limpa está previsto 90 milhões para a gestão da limpeza urbana, que se refere basicamente à Eco Taubaté, né? E esse valor é 10 milhões a menos que no ano passado, né? O que nos preocupa mais uma vez, já que a nossa limpeza urbana está precária, o senhor sabe disso, atende muito o nosso gabinete, como todos os gabinetes, né? O senhor muito ativo aqui na Câmara Municipal, recebendo a demanda dos vereadores, e eu queria entender como que vai ficar essa situação, sendo que a gente já tem no nosso contrato com a Eco Taubaté suprimido a coleta seletiva e a limpeza de boca de lobo, que para mim é fundamental, né? Eu acredito que para a população taubatiana também é fundamental. Como que vai continuar isso, sendo que agora a gente está diminuindo ainda mais o repasse, né? Sendo o orçamento, sendo 10 milhões a menos. E também já aproveito para questionar, já que eu não vi na LDO a construção de PEV, né, que foi também uma demanda que eu levei no gabinete do senhor, principalmente na região do Barreiro. Não tem nenhum PEV instalado lá, como eu já conversei com o senhor em outro momento. É uma região uma das regiões que mais cresce na nossa cidade, e desde o ano passado a gente tem cobrado isso e não está constando na LDO. Então, se o senhor puder esclarecer também quais são os planos para o PEV. E agora, em 1 minuto e 30, eu vou tentar falar sobre a Secretaria de Educação. Suelen, você sabe bem que a gente vem cobrando desde 2021, né, a destinação de recursos para valorização dos profissionais da educação, e a gente teve algumas conquistas muito valorosas, né, como o plano de carreira, a lei de 1/3, a jornada de trabalho reduzido da FUNCABS, e é claro que a gente ainda precisa avançar bastante na valorização dos profissionais, principalmente dos profissionais da FUNCABS, mas eu queria direcionar aqui os meus questionamentos, principalmente no que tange a educação infantil e a educação do ensino fundamental. Na nossa educação infantil, eu acredito que o nosso maior gargalo sejam as vagas nas creches, né? Que são mais de 400 crianças hoje aguardando uma vaga. E eu queria entender como que está previsto para a lei orçamentária, né, a construção de novas creches, ou qual será a alternativa, né, para a gente acabar com essa fila de espera, seja na ampliação de salas, seja em convênio com escolas particulares, como que está previsto isso? Um último minutinho, vereadora Elisa, prometo que é o último. Estou acabando. Na ação 1014 está previsto 913 mil de investimento para construção, ampliação e reforma de 12 escolas da educação infantil. Eu queria esse detalhamento, saber quais são essas 12 escolas de educação infantil, e na ação 1013 está previsto 1.500.000 para construção, ampliação e reforma de 10 escolas do ensino fundamental. Eu também queria esse detalhamento, tanto das 12 da escola infantil,
da educação infantil, quanto das 10 da educação fundamental, porque se eu tiver aqui ano que vem, eu posso ir lá presencialmente fiscalizar esses investimentos, e se eu não tiver, eu posso cobrar do vereador que esteja para que faça isso. E com relação ainda ao ensino fundamental, a gente tem problemas estruturais, né? E eu converso muito com a senhora no seu gabinete também sobre isso. Com relação tanto à parte elétrica e, consequentemente, com o ar-condicionado e com as quadras também, né? Com a falta de quadras cobertas, por exemplo. Eu queria saber como que isso está previsto também na nossa LDO, principalmente agora que foi reduzido o dinheiro direto na escola, né, o repasse, e acredito que tenha sido centralizado de novo na secretaria para resolver essas questões estruturais, porque foi justamente essa justificativa que eu recebi no meu requerimento quando eu questionei a diminuição do repasse para o programa de dinheiro direto na escola. São esses meus questionamentos. Muito obrigada, secretários. Obrigada, vereadora. Próximo vereador, presidente Alberto Barreto. Muito obrigado, vereadora Elisa. Boa noite a todos, a população que está nos acompanhando também. Acho que a população está conseguindo acompanhar lá pela TV Câmara agora, que tem poucas pessoas participando, né, da população. A gente é questionado aqui várias vezes, né, pelo Tribunal de Contas, por que a gente não faz audiência pública à noite para que a população possa participar. A Câmara Municipal está aqui fazendo, mas infelizmente a população não participa, né? E às vezes também a visualização pela TV é muito baixa, né? Mas a gente, então, chama aí a população que venha participar, né? Não adianta reclamar depois, né? Se tem recurso onde está certo ou não. Bom, essa audiência da LDO, a gente tem muito pouco para falar, né? Porque, na verdade, muitas dessas coisas serão apresentadas aí como vai ser executado mesmo na LOA, né? Lá que vai ser mais importante a discussão. E a importância da discussão com a população agora da prefeitura, né? A prefeitura fazer suas audiências públicas, né? Para que possam a população participar, discutir, e aí sim você finalizar na lei orçamentária. Mas o que me causa uma preocupação aqui, principalmente, né? Acho que até o secretário falou um pouquinho sobre isso na fala dele, né? Que a gente viu aí nesses 3 anos aqui que a gente participou, a diminuição dos recursos na Secretaria de Obras, né? E cada ano que passa, parece que recebe mais cortes é a Secretaria de Obras. E essa é a nossa preocupação, porque nós temos muitas obras. As demandas dos gabinetes aqui é constante em relação a isso. A gente está sempre na Secretaria cobrando lá, mas a resposta nossa é sempre, vereador, não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso. Mas quando você começa a cortar ano a ano recurso da Secretaria, praticamente o recurso da Secretaria é só para pagar salário, né? E aí fica difícil, né? Um pouco investimento que nós temos. Mas sendo mais objetivo aqui, até estava conversando ali atrás, nós temos aqui investimentos, né? 20 milhões, se o secretário de Finanças puder explicar o que serão esses 20 milhões de investimento, mais ou menos aí, né? Uma previsão. E o que nos deixa assustado é que a gente já vem falando há muito tempo, né? Isso aqui é reflexo da gestão anterior, né? Da má gestão anterior. São os 93 milhões só em amortização de dívidas, né? Se talvez a gente tivesse esses 93 milhões na Secretaria de Obras, boa parte dos nossos problemas poderiam ser sanados aí, né? Então, isso aí, para a população entender como que um mau gestor deixa dívidas futuras, né? Que engessam toda a administração pública do município. Então, essa é uma questão, né? Que eu gostaria de falar aqui, principalmente o que mais chamou a atenção quando veio para essa casa, né, essa LDO, é exatamente a questão da Secretaria de Obras, né? Então, se o secretário puder detalhar para a gente depois aí, o secretário, com esses poucos milhões aí que foi destinado à sua secretaria, o que é possível fazer em 2025. Obrigado, presidente. Obrigada. Desculpa eu perguntar se já tinha terminado, mas ainda você tem tempo. Tem mais alguma questão? Desculpa. Eu vou chamar agora o Caio, assessor do vereador Serginho. Depois do Caio, eu faço as minhas perguntas. Aí a gente vai para as perguntas dos telespectadores. Então, declaro encerrada as inscrições online e aqui também na galeria da Câmara. Boa noite, presidente. O vereador Serginho gostaria de estar presente, mas houve um imprevisto. Ele pediu que fizesse alguns questionamentos, mas são coisas básicas.
Ele apresentou um requerimento de número 828 de 2024, questionando sobre a dívida total da Prefeitura de Taubaté até a data de 31 de março. E a resposta obtida foi: dívida consolidada 473 milhões, precatório 6 milhões e resto a pagar 576 milhões. Diante disso, ele quer saber o que será realizado na LDO para diminuir o déficit e o resto a pagar, tendo em vista as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro questionamento em resposta ao mesmo requerimento é: a Prefeitura informou que tem a receber de devedores inscritos na dívida ativa o valor de 963 milhões. E quais são as ações que a Prefeitura irá realizar para receber parte desse valor? E se o nosso município tem interesse em aderir ao acordo para extinguir processos de execução fiscal com valores menores de R$10 mil, conforme acordo que envolveu o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o PGE, a CNJ, para atingir o processo de evolução fiscal no Estado? A outra pergunta é: isso é para o setor de obras. Quais investimentos previstos para infraestrutura pluvial e mudanças climáticas na cidade de Taubaté? Quais investimentos previstos nas localidades onde ocorre alagamento, tipo Mercado Municipal, Avenida aqui da Walter Taumaturgo? Lembrando que o vereador Serginho ele esteve com a Márcia, que é do DAE, e provavelmente será liberado recursos via FEIDRO para investimento em infraestrutura. A próxima é a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e a empresa que está elaborando o plano de macrodrenagem promover em fevereiro a última reunião técnica com o secretário de Obras, Mobilidade Urbana, Serviços Públicos e Planejamento, além da Defesa Civil com objetivo de apresentar o diagnóstico e propostas estruturais e não estruturais para melhorias da drenagem urbana. A última etapa é a elaboração do plano. O plano de macrodrenagem ficou pronto? E demais são esses mesmos questionamentos dele. Muito obrigado. Pela ordem, me permite. Tinha mais uma pergunta, sim, mas eu esqueci. Por favor. Mas rapidinho. Não, é que a gente está vendo aqui que com gasto com o pessoal são 45%, né? 45,25%. Eu fiz, não, pegando a colinha do Clair aqui. Mas assim, junto com o da Unital, juntando tudo, a gente iria para quantos por cento, né? Juntando despesas com Unital. Pronto? Bom, eu também anotei aqui 45%, eu até pedi ajuda para fazer a conta. Não, da prefeitura mesmo, porque tá um número bacana da prefeitura, né? Apesar dos apesares. Mas vamos lá. Rapidamente, o presidente vereador Alberto Barreto já falou ali, né? Que a gente fica um pouco limitado agora porque as diretrizes, né? Então, as diretrizes, a prefeitura elenca ali as questões, né? E depois ela discrimina na LOA, né? Na lei orçamentária. Mas a gente fez algumas observações, enquanto presidente da Comissão de Finanças, a gente faz algumas reuniões, né? E aqui a gente faz uma comparação com a LOA, com a lei orçamentária e a lei de diretrizes. E nessa comparação, mais a grosso modo, eu queria só assim que... Eu ia só pedir, porque eu vou perguntar aqui, talvez você que vá precisar responder. Eu ia só pedir, nessas estimativas, né, e eu estou fazendo uma comparação para a população entender que não é de LDO para LDO, é da LOA para LDO, então tem mesmo diferenças. Mas olhando dessa forma, a gente tem, por exemplo, na Secretaria de Planejamento, comparado à LOA, né, do ano passado, a LDO desse ano tem uma queda de quase 50%. E aí, na verdade, eu vou me restringir às secretarias de hoje, desculpem, gente. Planejamento é outro dia. Vamos lá. A Secretaria de Finanças, a gente teve um aumento, né, de 34%. Isso seria relacionado ao CAF? E tem a questão, acho que, de emendas também que entraria nisso, né? A gente tem, na Secretaria de Obras, já foi falado aqui também, mas a gente teve uma diminuição de 20%. Eu me recordo também que na discussão da LOA, a gente tinha
uma questão de emendas impositivas, e o secretário adjunto Machado falou bastante disso no início, né? Tinha muitas emendas que às vezes não vêm, e aí a secretaria fica impedida de realizar as políticas públicas. Então, tem uma diminuição de 20%, queria entender um pouco isso. Na educação, nós tivemos uma diminuição de 13%, né? Eu queria entender se é do Fundeb ou se tem algum outro reajuste que foi feito. E uma questão pontual na educação, que eu fiquei aqui um pouco preocupada, talvez seja algum erro de números mesmo, em relação à formação de profissionais. A formação de profissionais da educação infantil se eu não me engano, 850 mil para 600 profissionais. E a formação do fundamental é 150 mil para 1.000 1.000 servidores. Eu estou procurando aqui para falar o número correto, mas isso só, essa questão, aqui, ó. A formação continuada de professores, de profissionais do ensino fundamental, 150 mil para 1.500. E a formação continuada de professores da educação infantil, 825 mil para 600 professores. Não que eu ache isso ruim, pelo contrário, né? Pensando que aqui o programa Educação Infantil Desenvolvendo a Primeira Infância, que a gente gaste mesmo muito, porque precisa muito. Mas eu só achei um pouquinho discrepante o valor, a formação. E nós estamos falando de formação de professores, então eu queria só entender se foi alguma questão de número, que talvez pode ser. São nos 2 slides da educação, nas ações de formação de profissionais. E das secretarias de hoje, dos meus questionamentos são esses. Eu vou agora, então, aproveitar e fazer os 2 questionamentos que chegaram para a gente da internet, e depois vou passar para os secretários responderem. Primeira participação da professora Poliana Gama, o questionamento. Estou acompanhando e trago a seguinte questão. Como está o percentual de afastamentos por motivo de saúde nos últimos anos da educação? O valor estimado, por exemplo, para pagamento de 1.500 professores do ensino fundamental já inclui valores destinados aos professores eventuais? O atual governo, alegando que recebeu dívidas, ampliou significativamente o número de cargos comissionados. Não seria, no mínimo, incoerente? Geralmente, uma das ações a serem feitas no início do mandato é a revisão de contratos. O atual governo conseguiu revisar contratos para rever valores de forma a otimizar recursos, ou os valores revisados ficaram acima até mesmo de índices como o da inflação? A outra participação do Ângelo, a pergunta direcionada à Secretaria de Cultura. Não está previsto nenhum investimento para o ano? Se, conforme a Lei 398 de 16, o Fundo Municipal de Cultura é o principal financiador das políticas públicas do município, como isso será feito com apenas R$18 mil? A mesma lei diz que o Conselho Municipal de Cultura deve participar da construção dessa peça orçamentária. Isso aconteceu? São esses os questionamentos dos munícipes. E agora, cada secretaria, disporá de até 10 minutos para responder aos questionamentos dos vereadores, dos assessores e dos munícipes. Quem vai começar? Vamos começar, então, pelo secretário de Fazenda. Mais uma vez, boa noite, Obrigado. Dentro das perguntas, e dos questionamentos que a vereadora Thalita e o vereador, o assessor, o Clair, o Clair fez, a gente pode até tentar fazer as duas juntas, porque elas estão bem relacionadas com a amortização da dívida para 2025. O requerimento é a dívida não para 2025. Vamos trabalhar o 2025, que é a nossa proposta para a noite de hoje. Dentro das dívidas da LDO 2025, a gente tem a dívida patronal de 22% do IPMT,
que está na casa de 6.500.000. Nós temos o aporte, o acordo 549 de 2022, para 2025, 2.600.000 estimados. Esses acordos foram firmados em 29/6/22 e estão aí sendo pagos pela Prefeitura. O CAF, que a vereadora Thalita abordou uma possibilidade de explicação. O CAF foi feito em 12 parcelas, 2 parcelas semestrais, 2 parcelas anos, uma a cada semestre. As parcelas são de $5 milhões, mais os encargos da dívida. Começou em janeiro de 22, nós temos aí pago uma parcela, 23 não foi pago, a segunda parcela de 22 também não foi pago, tem uma parcela que vence agora em julho de 2024. Não sei, vamos esperar até julho de 24, essa era em relação ao CAF. As bolsas de estudo, previsto para a estimativa para 2025 é de 3.954.000. Esses acordos foram feitos, começaram em 2023, a dívida é da administração anterior, 36 parcelas, e elas estão acontecendo aí, as 36 parcelas estão sendo pagas normalmente. Confissão da dívida da Eco Taubaté, são 2, foram feitas em 22/12/2023, o acordo, 20 parcelas, encerra em outubro de 2025. Parcelamento da Sabesp, que foi um dos itens que eu não tinha colocado. Parcelamento da Sabesp, estimativa para 2025, 6.568.000. Sabesp foram feitos em 99 parcelas, também da gestão anterior, foram pagos 67 parcelas até o momento, então faltam 32 parcelas. Isso é a dívida da Prefeitura para a LDO, a projeção LDO 2025, dentro das principais, as 5 principais que nós citamos ali quando nós fizemos a apresentação da Fazenda. Gastos com o pessoal, verifiquei aqui, gastos com o pessoal, de uma maneira geral, está abaixo do limite prudencial, na casa de 50%, que é o limite hoje da Prefeitura, já incluindo a Unital e as fundações. Deixa eu ver o que mais que tinha aqui. Os 20 milhões de investimentos são as operações de créditos, dentro deles a estimativa é 10 milhões para precatório, 2.700.000 Unisaúde, 3 milhões educação, iluminação 1 milhão. Esses são os investimentos previstos aí dentro dessa casa de 20 milhões que o vereador Alberto Barreto comentou. Eu acho que era isso. Desculpa. %, tá? Abaixo do prudencial. Professora Poliana Gama, dentro do seu questionamento, primeiro, uma boa noite. É um prazer estar aqui conversando com você. Dentro daquilo que está aqui previsto para que eu responda, geralmente, uma das ações que são feitas no início do mandato é a revisão dos contratos. Todos os contratos são revistos, e inclusive agora no ano de 2024, também foram revistos os contratos, com o objetivo de promover uma adequação junto à receita e despesas do município. Com certeza, otimizou recursos, sim, abaixo dos índices de inflação, e alguns contratos foram, sim, renovados, poucos deles no limite da inflação.
Professora Suelen, secretária de Educação. Vereadora Elisa, pela ordem. Só para aproveitar, a vereadora Suelen vai responder, já tem um questionamento aqui que eu estava conversando com o Caio, na questão da programa 2006, Alimentação Escolar de Qualidade, a gente estava vendo aqui os valores, né? O valor despendido pelo número de alimentações, né? E a gente viu um valor diferente, que um custo médio de R$ 3,00 de alimentação no ensino fundamental e um custo de educação infantil de R$ 9,73 por refeição, né? Se você puder explicar para a gente por que essa diferença, tá bom? Não, a secretária. Bom, vamos lá. Ficaram quase todos os questionamentos para mim, eu já esperava isso. Vou tentar responder. O que é importante dizer para a população e para todo mundo que está presente, que a LDO ela tem as ações macros, que é na LOA que a gente vai fazer todo esse detalhamento das ações e revisões, né? Que é ali onde vai detalhadamente, onde a gente vai gastar, com o que a gente vai gastar, enfim. Mas eu vou tentar apresentar aqui tentar responder aqui alguns questionamentos que foram realizados. Voltando a reiterar que esses detalhamentos estarão na LOA. Então, quando a gente fala aqui a Thalita, primeiro, né? Ela trouxe questionamento de quais construções e quais escolas, porque nós tivemos a redução aí do PDDM municipal. A construção de escolas, eu tenho aqui uma previsão. Você pediu para nomear, né? Eu tenho algumas aqui, e aí as demais eu posso passar depois para você por requerimento, que a gente ainda está fechando também nós estamos criando um portfólio de todas as unidades escolares e estamos levantando a demanda de cada unidade escolar. Mas a gente já tem algumas aqui definidas. A gente tem o Complexo da Cidade da Criança, que vai ser Fundamental 1, Fundamental 2, que a gente teve, inclusive, um PAC para isso. A MF criação da MF dos Vale dos Bandeirantes, MF Fundi 1 e Fundi 2, MF São Gonçalo, MF Hernani Janico, MF aí na Chácara Ingrid, são novas construções. Temos também, na educação infantil, já investimento aí das 12 unidades, EMEI Gurilândia, adaptação, EMEI Complexo da Cidade da Criança, EMEI SECAP, EMEI Vale dos Bandeirantes, EMEI Parque Aeroporto, EMEI UEI Três Marias, EMEI Maria Aparecida da Silva Quintanilha, EMEI José Benedito Alvarenga, que é Chácara Flórida, EMEI Fazendinha, EMEI Nair Moassab, e EMEI Irmã Bernadette. Por que nós diminuímos o dinheiro do PDDM municipal? O dinheiro que vai direto na mão do diretor, justamente para a gente ter a possibilidade aí de olhar para a manutenção predial e infraestrutura da escola e tirar essa responsabilidade que o diretor não pode ter, né, de fazer obras e grandes construções. Então, nós temos aí hoje aproximadamente 41 filhotes que estão já em andamento, que são aí as manutenções das unidades escolares. Temos também, deixa eu pegar aqui no meu celular. Ampliação da EMEI Estoril, Piratininga 2, Escola do Trabalho, Cataguá. A gente tem também aqui sobre a parte elétrica, né, que foi falado dos ares condicionados. A gente tem aqui, deixa eu ver, 41 unidades escolares que estão passando por revisão da parte elétrica, são todas que tinham prioridade no atendimento. A gente tinha unidades escolares que tinham ar-condicionado, mas não tinha o aparelho ligado, então nós estamos fazendo as adequações. Há a previsão também da ampliação na MF Chácara Ingrid, Hernani Genico, tudo isso baseado aí no estudo de crescimento populacional dos bairros.
Em relação à vaga nas creches, a gente tem atualmente 400 crianças na vaga na lista de espera. Nós estamos aí já em fase de inauguração da EMEI Vila Rica, agora no mês de julho. Também estamos readequando a escola do trabalho da Gurilândia, estamos adequando, são 15 unidades escolares que estão sendo feitas ampliações de sala, e a longo prazo aí a gente tem uma possibilidade de estudo aí, de ter uma empresa que trabalhe junto com a gente nessa reorganização das vagas da educação infantil. Mas ainda é uma questão que está em fase de estudo. Acho que faltou alguma sua? Formação. Ah, formação. Falou da formação. Que entra, a Thalita também tinha falado da valorização dos professores, né? Então, a gente teve aí o plano de carreira do magistério, que vai ter um impacto aí no nosso orçamento. Então, a gente já está se organizando para esse atendimento. É importante também enfatizar que nós oferecemos bolsas de estudos em nível de graduação, mestrado e doutorado para todos os profissionais que atuam na educação. O ano passado e esse ano nós atendemos o quantitativo de 100% das bolsas que foram solicitadas. Por isso que quando você pergunta por que um valor para o infantil e para o fundamental, a gente fez essa previsão na formação que já foi realizada em anos anteriores e na solicitação de bolsas dos professores. Então, a gente, onde tem a maior solicitação de bolsas, ou é professor do ensino fundamental 1, 2 e educação infantil, a gente vai fazendo essas readequações. Por isso que não aparece aqui, mas vai aparecer depois na Lua. Acho que tem a da Poliana, da alimentação e isso. A gente tem aqui a pergunta da... Onde está aqui? Tá. Como está o percentual de afastamentos por motivo de saúde nos últimos anos da educação? Poliana, eu não vim preparada para responder esse estudo, mas a gente tem ele sim lá na Secretaria de Educação. A gente já está, inclusive, organizando um memorial de gestão, onde a gente está fazendo todo o detalhamento dessas ações que foram realizadas e o que ainda precisa ser feito para o ano que vem. Então, a gente tem esse estudo, sim, e convido você a ir lá tomar um café comigo e apresento ele para você. E para os vereadores que estiverem interessados, a gente encaminha também via requerimento esse estudo. É um importante questionamento, porque impacta diretamente aí na aprendizagem das crianças, impacta na questão orçamentária também, porque a partir do momento que eu tenho um professor que se afasta, eu tenho que colocar outro no lugar dele, aí eu pago, ao invés de um professor, eu pago 2, às vezes eu pago 3 professores. Então, é um assunto muito importante que precisa estar em pauta constantemente na educação. E em relação a alimentação escolar, a gente está encerrando aí o processo de alimentação, né? Encerrando o contrato de alimentação, a gente já está entrando com um novo contrato aí, uma previsão de uma nova empresa para vir com a gente. A gente tem diferenças dos valores pelo quantitativo de alimentação que a gente serve. Então, a gente tem, por exemplo, na educação infantil, de 6, acho que a 7 alimentações, diferente do ensino fundamental. Então, esse valor depende da faixa etária da criança, do tipo de cardápio que é oferecido para ela. Bom, respondendo então ao questionamento dirigido à Secretaria de Cultura, quero agradecer ao Ângelo pela relevante pergunta. Ângelo que sempre faz perguntas bem importantes na área da cultura, né? Não está previsto nenhum investimento para o ano. Não ficou muito claro se é despesa de investimento, se é obra, ou se é investimento de recurso público na área da cultura. E se a gente está falando de investimento público na área da cultura, todo o orçamento ele é voltado para isso. Se está falando sobre despesa de capital, que é investimento, realmente não está previsto, porque geralmente são obras, por exemplo, que a Secretaria de Cultura está realizando. Nós temos a Capela do Pilar, nós temos o restauro da Vila Santo Aleixo, então são investimentos na categoria despesa de capital. Isso não ficou muito claro na pergunta, então respondi das duas formas. Se conforme a lei do Sistema Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura é o principal financiador das políticas públicas no município, como será feito apenas com R$18 mil. Eu concordo,
E a gente sabe que a Lei 398, que define o Sistema Municipal de Cultura, é uma lei que existe, só que ela, infelizmente, ela não conversa com as demais leis vigentes, né? Nós temos o calendário oficial, nós temos folha de pagamento. Então, eu acho que vale mais a pena a gente pensar em formas de aumentar receitas vinculadas ao Fundo Municipal de Cultura, do que a gente repartir o orçamento da cultura, do que é existente, que eu não posso deixar de cumprir o que é existente, e repassar todo o valor para o Fundo Municipal de Cultura. Então, essa é uma discussão válida que a gente precisa trazer, e o papel do Conselho é fundamental nisso, né? Se o Conselho teve participação na construção dessa peça orçamentária. Lembrando que hoje é uma audiência pública convocada pelo Legislativo, já houve uma audiência pública convocada pelo Executivo, também não me recordo a data, né, que foi aberta ao público, inclusive hoje houve o convite ao Conselho Municipal de Cultura para estar aqui presente, então essa construção é feita nesses momentos. Se porventura for necessário outros momentos, outras reuniões, todos sabem que desde quando eu assumi a secretaria, eu tenho uma postura bem participativa, bem aberta com o Conselho Municipal de Cultura. Inclusive, ano passado nós fizemos uma conferência municipal de cultura. O ano passado eu apresentei a Lei Orçamentária Anual, que é uma questão inédita na Secretaria de Cultura para o Conselho. Então, a gente trabalha dessa forma. Eu espero ter respondido todos os questionamentos. Obrigado. Obrigada, secretário. Passa a palavra para o secretário de Obras. Bom, se eu me lembro das questões, eu acho que elas se resumem em 2 pontos, que é investimento e drenagem pluvial, né? No que diz respeito a investimento, de fato, vocês bem observaram que são escassos os investimentos, tendo em vista o orçamento curto, que já era pouco, ficou menor ainda, né? Mas isso é natural, em qualquer orçamento doméstico você corta o investimento quando você está com dívidas a pagar, isso é normal. Infelizmente, isso reverberou na Secretaria de Obras. A questão da drenagem pública, que é emergencial, envolve investimento. E grande, não é pouco, né? Você imagina se a gente tivesse um CAF para poder resolver as questões de drenagem da cidade. Então, as 2 questões, na minha opinião pessoal, envolvem erros do passado. Primeiro, a escolha dos tubos ármicos que foram utilizados na cidade inteira, aí, que eles não devem ser utilizados em longos trechos, eles são próprios para trechos pequenos em que você pode fazer manutenção, mas eles foram usados de uma forma errada que agora está mostrando as consequências, né? E o investimento, obviamente, está em função da dívida, né, que o município tem e que tem que cortar, e cortou em todas as secretarias para poder sanear as finanças. Você imagina um piscinão, por exemplo, do Três Marias, que foi financiado pelo CAF, que estava inacabado, que nós acabamos, um piscinão daquele lá custa 16 milhões. Quer dizer, seria metade do orçamento da Secretaria de Obras. Então, é muito difícil. A gente vai fazer o que é possível e eu não sei se eu respondi tudo aos 2 aí. Ah, sim, macro. Sim. Rodrigo, eu peço que você complemente Enquanto o Rodrigo senta ali, secretário, faltou responder a questão da pavimentação, porque como não tem investimento, eu imagino que nas ruas seja só manutenção de tampa-buraco, né? E aí tem algumas ruas da nossa cidade que não tem pavimentação alguma, como as que eu citei aqui. Então, para o ano que vem não está previsto. Sendo trechos pequenos, a gente até consegue fazer alguma coisa, dependendo do caso. Mas com um orçamento curto, a gente acaba dependendo de emendas, de convênio estadual, federal, não tem outro jeito. Mas sendo alguma coisa pequena, dentro das nossas possibilidades, você sabe como é que a gente trabalha lá. Olha, eu queria dar um exemplo aqui. Nós estádio de calamidade na nossa cidade. Opa, tá. Aqui o outro lá só. Estado de calamidade de emergência na nossa cidade, né? Mandamos todos os documentos para a Defesa Civil do Estado, né? Sabe o que nós ganhamos? Colchão. Alguns colchões.
Porque foi toda a verba para São Sebastião, 500 milhões. Coincidiu o período Coincidiu, da tragédia uma desgraça deles. maior que a outra, priorizaram lá e acabou. Priorizaram lá. E ainda fomos questionados se realmente era emergência. Falei, não, a Dutra ficou com 1,20 m de água, né, na Via Dutra, a maior rodovia do país, paralisado, os carros boiando, e é normal. Então, quer dizer, fica difícil. Para você demolir uma casa ali na esquina da Oswaldo Cruz, que vocês viram lá, foram 3 anos de briga, né, conseguindo documentos, conseguindo verbas. Então, as coisas são muito difíceis. Eu vim da iniciativa privada e falo, eu gastava 20% da minha energia com burocracia, 80% fazendo. Aqui é o contrário, é 80% com burocracia e 20% fazendo. O que é burocracia? Buscar dinheiro, buscar convênio. Por exemplo, nós entramos lá no Sem Papel, no Portal da Mantiqueira. Quantos anos está lá o Portal da Mantiqueira desmoronado lá? Agora que saiu o dinheiro, depois de muita briga, 3,5 milhões, parte para fazer o portal, parte para pavimentar uma rua lá no lado do Quiririm, lá uma estrada importante. Então, são coisas... Mesmo assim, né? a gente conseguiu adquirir coisa. equipamentos, retos outra coisa, eu entrei aqui dia 5 de janeiro de 2001, estavam saindo as carretas com as máquinas que o nosso querido Júnior vendeu todas em leilão, né? Deixando a secretaria sem nenhuma máquina. Né? E mesmo nessas condições, nós conseguimos comprar 5 retroescavadeiras novas, uma moto-niveladora nova, 3 pás carregadeiras novas, com dinheiro de emendas impositivas, enfim, vamos correndo atrás. Quem detém dinheiro? O governo do Estado, o governo federal. A prefeitura não tem dinheiro, né? Principalmente para investimento. Aí você pega uma loucura dessa, um empréstimo em dólar, no qual não foi feita uma proteção, uma hedge, que se fala, ou seja, se o dólar variar, né, existe um seguro e eu não vou pagar essa dívida, nem isso foi feito. Então, está aí a dívida, 60 milhões vezes 5 e pouco, 300 e tantos milhões de reais. Né? É uma loucura. Né? Mais a dívida de falta de pagamento de 130 milhões, 500 milhões. Então, me dê 500 milhões na minha mão, que vocês vão ver o que a Secretaria de Obras vai fazer. Garanto para vocês. Só para deixar claro, também é uma opinião pessoal, eu acho que a Secretaria de Obras de Taubaté tem um orçamento muito abaixo do que a cidade merece. Não tenha dúvida nenhuma disso. Ela devia ser uma das principais secretarias, como, por exemplo, de serviços públicos, que tem 5 vezes o nosso orçamento. Mas, enfim, não sei se eu respondi, se eu esqueci alguma coisa, mas é isso. Passo agora Obrigado. a palavra, então, para o secretário de Serviços Públicos. A palavra foi passada para o secretário Rodrigo, adjunto, né? Falei certo? Diretor. É porque o senhor ia falar sobre o plano de macrodrenagem, mas daí acho que veio outra coisa. Só o senhor quer concluir isso? O plano de macrodrenagem, não é isso, Clair, que você tinha perguntado, né? Então, por exemplo, algumas coisas importantes. O plano de macrodrenagem não existia, nós não tínhamos um cadastramento, nem sabíamos o que ocorria na nossa cidade. Né? Então, hoje a gente sabe o que ocorre, quais são as restrições, quais são as bacias de contribuição, ok? E o que tem que ser feito. Isso é um estudo. Dentro desse estudo, ele apresentou as seguintes propostas. Trecho tal, emergência, façam isso, isso, isso. Trecho tal, está mais ou menos, façam uma manutenção. E assim sucessivamente. Acontece que isso depende, de novo, investimentos. Aonde nós vamos buscar isso? Nós não temos recursos, nós temos que ir para o Estado e para o governo federal. Por isso que o prefeito hoje se mata, viaja, não é porque ele gosta, ele viaja para buscar recursos. Né? Esse é o grande problema, porque infelizmente nós não temos verba para execução, ok? Tá bom, obrigada. Passo agora a palavra para o secretário de Serviços Públicos. Bem, está ali a assessora da Thalita. Cadê a assessora? Não está aqui? Não, o Vinícius estava aqui. Ele foi levar no banheiro, eu acho. Bom, respondendo aqui as 2 questões da cadeirante Thalita, a vereadora, realmente você trabalhar aí com sucata é muito difícil, né? Porque o que sobrou para nós. Bem, a questão dos PEVs, que a Thalita solicitou aí, falou, eu acho importante não só na área do Barreiro, mas em outros locais também eu acho muito importante. E o orçamento está aqui, né, já feito aqui
colocado aqui, como falou, dos 91 milhões. E os 10 milhões que ela diz que está menos do que esperava, né? Realmente é um planejamento, acho pouco mesmo, e é aquilo que todos estão falando, né? Estamos aqui falando da LDO, né? É uma diretriz. Não sabemos se isso vai mudar lá na frente, né? Certo? Então é isso aí. Essas duas perguntas. E um detalhe, né? A Thalita falou para todo secretário, menos para o Fernando, viu? Eu apontei aqui que ela não falou para o Fernando, viu, Fernando? Você ficou fora aqui do secretário da Thalita, viu? Agora eu vou passar... Você quer falar? Considerações finais? Não. Mais alguém? Secretários? Não? Ok? Vereador, assessor? Por favor, Clair. Assessor do vereador Serginho vai falar. Desculpa, Elcio. Sobrou uma para você, acabei esquecendo de... Sim, coisa básica, coisa básica. A questão de supressão de árvores. Nós conversamos tempos atrás, voltado a isso, e o vereador tem uma demanda que não é do vereador, é pedido de munícipe. Perfeito. Que estava em torno de 26 árvores para ser suprimida. Quantas? 26 árvores para ser suprimida. Não que o vereador queira que faça supressão. Foi pedido, foi feita a análise, era a Letícia, a bióloga, que fazia a elaboração dos projetos e tudo mais. Hoje, ela não estando com vocês, isso está em andamento? Como que está? Porque, assim, a cobrança do município para com o vereador é grande. Da mesma forma que o vereador cobra a vocês, secretários e tudo mais. Essa possibilidade, há um estudo previsto nisso, olha... Semana passada nós conversamos, falou assim, Caio, eu estou com um certo problema nisso que agora não dá. E é uma previsão para isso? Seria uma resposta? Caio, pertinente a tua pergunta, muito obrigado. E nós temos 3.128 árvores para ser podadas. Nós temos mais de 600 árvores para ser suprimidas. E boa parte laudadas pela Letícia. Hoje, sim. Hoje nós temos um engenheiro ambiental que está trabalhando conosco e está dando andamento nesse trabalho. Só que as demandas de lá de trás, tem demanda ali de 2 anos que estão lá de trás. Então, hoje nós conseguimos montar uma equipe, fazer um cata aí, como se fala, e montar uma terceira equipe para a parte de arborização, né? O que eu e a nossa equipe estamos fazendo? Se você falar assim, uma supressão de uma árvore, o segundo dia que eu retirei uma árvore, a Polícia Ambiental estava lá na secretaria para me conduzir para a explicação. Mesmo laudado, mesmo com tudo, nós temos essa dificuldade e temos que parar o trabalho, ir lá justificar para o Ministério Público, pelas denúncias. Mas hoje, a supressão de árvore, o que nós visamos? Onde que está crítico? O que é o crítico para nós? Escolas, como nós fizemos, o centro da cidade. Deixamos de atender outros locais? Não. É que a demanda é muito alta, né? E hoje também a segurança pública nos chama atenção quando as árvores estão grandes, tampando a iluminação. Então, nós atendemos tanto a área urbana quanto a área rural. Então, está, sim, sendo feitos, né? Não da forma que seria importante. Eu conversei muito com o prefeito José Saldi e até mesmo nós tentamos fazer um caminho para fazer licitação para uma empresa, para terceirizar uma empresa, para que fizessem essas supressões dessas árvores. Estamos em andamento, né? Tudo é custo, tudo é analisado e estamos andando agora, sim, com 3 equipes melhorando o sistema nosso. Não sei se eu... Não, é isso mesmo. Obrigado. Que não é só a cobrança que o vereador está falando. Não, isso é importante. Não, quando a gente é cobrado, a gente fala com os senhores. São as suas cobranças que faz a gente trabalhar e ver onde está a dificuldade, todo mundo se mexer. Eu não tenho nenhuma importância de... Não, mas é bom que tanto que a posterior, quando
se realiza o serviço, claro que nós temos que agradecer, porque isso é necessário, acho que a gente trabalha disso. Sim. Há uma certa há necessidade também. Muitíssimo obrigado em prol do munícipe, porque é ele que é o maior pagador. Então, ele agradece, o vereador agradece pela prestatividade. É ótimo. Imagina, cara. Obrigado. Chegamos ao fim, então, da primeira audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. Encerro agradecendo os representantes de todas as secretarias, outros servidores, né, servidores da educação, do esporte, as servidoras da Secretaria de Fazenda, que estão sempre aqui junto participando, né? Todas as pessoas que estavam na galeria, né, como o vereador Alberto Barreto colocou, infelizmente são poucas pessoas que acompanham, mas tem as que estão aqui firmes, estão sempre acompanhando. Obrigada pela presença de vocês. Pela secretaria, pelo conselho, né, o presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, que também estava aqui. Dos internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre o orçamento público, sobre como ele será composto, para onde serão destinados os recursos, em que isso refletirá no desenvolvimento de nossa cidade. Se você chegou agora ou se você está assistindo isso depois, volta um pouquinho, porque lá no início dessa audiência pública foi falado muito bem sobre essa questão da importância do acompanhamento da população dos orçamentos. Convidamos todas as pessoas para participarem da segunda audiência pública, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, às 14 horas, aqui no plenário, com os representantes das secretarias de Gabinete, Governo e Relações Institucionais, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Secretaria de Habitação, Secretaria de Administração e Procuradoria-Geral do município. Excelente noite a todas as pessoas.